Muito bem, após aí quase 2 meses, nós estamos na reta final dentro da série Vencendo Gigantes, né? Antes da gente entrar aqui na mensagem, deixa eu só trazer algumas informações aqui para vocês, né? Primeiro, os irmãos talvez perceberam que nós estamos sem o Carlos aqui. O Carlos, desde quando ele teve Covid, ele está com algumas sequelas, né? O Carlos é ministro de louvor aqui da igreja. E ficaram algumas sequelas. E a sua saúde, quando baixa a sua imunidade, normalmente aparece aí algumas manifestações ainda. E ele está adoentado, além da questão da Covid, também há um problema na coluna, né? E então ele vai se ausentar, eu não sei por quanto tempo, eu espero que não muito, porque a idade vai chegando e o fato de você vir e cantar, tocar, pregar, isso cansa. Para mim já se torna cansativo. Mas ao mesmo tempo é um desafio. Sei que é momento, né? E a gente está aqui para fazer, para cobrir com carinho, né? E queremos que esse tempo seja um tempo que ele precisa de repouso, precisa para estabilizar a sua saúde, se recuperar e fazer o tratamento que tem que ser feito, mas estou falando isso para que você ore, para que você coloque a vida dele, né? Ele não está em pecado, ele não está afastado, né? O pecado é doença mesmo, né? Estou brincando. É uma questão de enfermidade mesmo. Então você que está aqui, você que está em casa também, esteja orando aí pela vida do Carlos, colocando essa situação diante do Senhor. Não sabemos ainda, ele vai ao médico essa semana. Alguns irmãos ajudaram financeiramente, pagaram uma consulta para ele. Ele vai ao médico essa semana, um outro especialista, para ver se é possível fazer uma cirurgia, que tipo de cirurgia, se não é, se é medicamentoso. Então, estejam em oração aí por essa questão, tá certo? Então, orem por isso. Segundo, eu preciso depois, né, aqueles que puderem, nós precisamos tirar absolutamente tudo daqui, tudo do palco. Então, bateria, essas caixas de som, retorno. O grupo M não usa absolutamente nada nosso, nenhum cabo, nenhum microfone, nenhuma caixa de som, nada, absolutamente nada. Então nós precisamos retirar tudo aqui, porque terça-feira pela manhã eles chegam, estacionam um ônibus aí na frente, descarregam todo o equipamento deles. Então eu vou precisar que aquela mesa saia de lá, aqueles arranjos, a mesa, esse piano saia daqui. Então tudo que está aqui, que vai até aquela parede, todo esse espaço aqui eles vão ocupar. Então eu vou precisar de homens fortes em Jesus aí, tá certo? Ou mulheres fortes também, e mulheres habilidosas para carregar os arranjos e levar o que puder. Por favor, nos ajudem aqui, tá certo? Muito bem, então após quase 2 meses nós estamos aí na reta final dentro dessa série Vencendo Gigantes. E essa é a penúltima mensagem. E nessas 3 últimas semanas nós estamos resgatando lições que pudemos aprender ao longo da história. Semana passada nós vimos as lições que pudemos aprender com Jessé, o pai de Davi. E hoje os nossos olhos se voltarão para Golias, porque nessa história existe um vencedor, que é o Davi, mas existe um perdedor, que é o Golias. E nós vamos então voltar os nossos olhos para o Golias, o perdedor da nossa história. E na semana que vem, para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre as lições que aprendemos com o vencedor da história, então, com o Davi. E eu vou apenas meditar em um único versículo, vocês conhecem a história. Eu quero pegar apenas um único versículo para trabalhar essa temática, lições de um perdedor, que é o versículo de número 50 do capítulo 17 de 1 Samuel, que diz: Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Ao olharmos então para a história, nós temos um perdedor, o gigante Golias. E a gente pode aprender algumas lições com ele. Eu quero destacar 4 lições que nós podemos aprender com Golias através dessa história. A primeira lição é que não basta ser grande. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com Golias. Golias realmente era grande. Talvez não tão grande quanto a nossa mente imagina,
mas ele era grande, né? Eu tenho 1,74 m, Golias tinha 1,16 m a mais que eu. Ele tinha 2,90 m de altura. Então, se você costuma olhar para uma porta que tem normalmente 2,10 m, 2,20 m no máximo, né? Então você aí imagina um pouquinho mais o Golias, tá certo? Ele era grande. Mas e além de ser grande, o seu tamanho impunha respeito, provocava pavor nos adversários, né? Além disso, ele era um homem forte. Porque a sua armadura, a armadura que ele vestia e as armas que ele empunhava eram pesadas. Só a couraça que ele usava pesava 60 quilos. Só a couraça pesava 60 quilos. Somando o capacete, as caneleiras, o dardo pendurado nas costas, todos feitos de bronze, a lança com ponta de ferro, ele devia carregar aproximadamente cerca de 100 quilos de armadura. 100 quilos aproximadamente. Então Golias não era apenas grande, ele era forte, porque era preciso ser muito forte para carregar um peso desses e ainda por cima conseguir lutar. Eu estou falando de alguém que estava carregando no corpo de armadura aproximadamente 100 quilos e ainda ter condições de lutar com todo aquele peso. Por outro lado, todas essas coisas tiravam a agilidade do Golias, né? Isso nunca tinha sido um problema para ele, porque ele sempre enfrentou pessoas de igual por igual. No sentido não talvez de estatura, mas no sentido de tipo de luta. Então se ele estava do lado de cá com uma couraça, com um escudo, com uma espada, com um capacete, do outro lado também existia um camarada igual. Também com uma armadura, também com a sua couraça, também com o seu escudo, também com um capacete, com uma espada na mão. Ou seja, Golias estava acostumado a lutar com pessoas iguais, com pessoas aí do mesmo nível, o que a gente chamaria uma guerra, uma batalha simétrica. Ou seja, as mesmas armas, aquilo que estava sendo utilizado aqui, também estava sendo utilizado do outro lado. Mas de repente, surgiu no cenário um menino diferente. Surgiu no cenário um menino que não estava com couraça, não tinha uma armadura, não tinha um capacete, ele não tinha espada, ele não tinha um escudo, esse menino não tinha caneleiras, esse menino estava vestido com vestes normais, com vestes comuns, com uma roupa comum. Ele não tinha nada de diferente, nada que o identificasse como um soldado, nada que dissesse que ele estava vindo por uma batalha. Aquilo era uma roupa de pastor. Ele estava na mão um instrumento utilizado por um pastor. Ele estava na mão um instrumento, na outra mão um instrumento que era utilizado para matar passarinhos, para espantar algum animal, uma tiradeira, algo comum. Aquilo não era traje, aquilo não era arma, não era condições de alguém lutar com um soldado, contra um soldado como Golias. Então, aquela guerra que ele estava acostumado, aquela batalha que ele estava acostumado, uma batalha simétrica, uma batalha igual, ou seja, eu estou lutando de igual por igual, estou lutando com alguém que está lutando comigo da mesma forma, com as mesmas armas, da mesma maneira, isso não aconteceu. De repente ele foi para a batalha, mas ele encontrou para enfrentar uma pessoa totalmente diferente, e aí a batalha então se tornou uma batalha assimétrica. O pequeno Davi, cujo peso deveria ser aí em torno de 60, 70 quilos, levava consigo uma única arma que pesava poucos gramas, uma tiradeira que pesava poucos gramas, e ele foi capaz então de mudar a jogada e de surpreender aquele gigante. Davi reunia trunfos que aquele gigante não possuía, porque ele não tinha uma armadura, uma couraça, ele não tinha todo aquele peso sobre si, ele tinha então agilidade, ele tinha mobilidade, além disso ele tinha pontaria para acertar aquele gigante, de longe ele não precisava enfrentar de perto, mas de longe com a sua pontaria ele poderia acabar com aquele gigante, e além disso ele tinha determinação e fé para vencer aquela luta, aquela batalha. Golias me ensina que não basta ser grande. Não basta ser grande.
Nós vivemos num mundo, e isso é perceptível nos nossos dias. Antigamente, as grandes corporações, as grandes empresas dominavam o mercado. Não davam espaço, não deixavam espaço para empresas menores. Eram os grandes que dominavam, que nadavam de braçada, que dominavam. Mas isso não é uma regra. Talvez em alguns nichos ainda, algumas empresas, talvez com um produto mais, com um produto ainda muito conhecido, com uma marca ainda muito forte, com um nome ainda muito forte, ainda consiga dominar algumas áreas. Mas isso não é regra, né? Isso não é regra. Hoje nós vivemos num mundo de muitos empreendedores, de muitos startups, empresas pequenas, que com agilidade, com criatividade, conseguem dobrar empresas grandes. Empresas pequenas, mas que são ágeis, mesmo pequenas, mas acabam vencendo por conta da agilidade em empresas maiores, que talvez exista um certo número de burocracia, ou de setores que precisam se passar algumas coisas para chegar a uma venda, a concluir alguma coisa. Nós temos iniciativas criativas, mesmo que simples, mas iniciativas criativas que conseguem vencer tradições que já estão ultrapassadas. Então nós vivemos num mundo onde as grandes estão sendo abaladas, empresas grandes, marcas grandes, que estão no mercado há muito tempo, que tem uma tradição, que tem um nome, estão sendo abaladas, porque vão surgindo no mercado empresas menores, empresas pequenas, que vão abalando e mostrando exatamente que não basta ser grande. Não basta. Não basta Golias ser grande. O que adiantou ele ser grande diante do pequeno Davi? Era grande, mas era pesado. Era grande, mas carregava muito peso. Era grande, mas não tinha agilidade. Era grande, mas não tinha esperteza. Era grande, mas não tinha pontaria. Era grande, mas precisava chegar mais perto do inimigo. Era grande, mas o que adiantou ser grande? Não basta ser grande. A gente precisa falar sobre isso porque muitas vezes, infelizmente, nós costumamos dar muita importância ao tamanho do inimigo. Ainda mais quando nós não estamos satisfeitos com a nossa própria estatura. Então nós valorizamos demais o tamanho do outro, valorizamos demais a capacidade do outro. E quando eu estou falando aqui em tamanho, eu estou falando em tamanho no sentido figurado, podendo aí significar competência. O outro é mais competente que eu, o outro tem mais conhecimento que eu, o outro tem mais força que eu, ele tem mais experiência que eu, ou qualquer outra coisa que este oponente, que este concorrente possa ser considerado superior. Talvez na minha ótica, eu olho para algumas lojas, para algumas empresas, aqueles que são empreendedores aqui, e pode olhar e falar, não, mas esse camarada está anos-luz na minha frente. E de fato, ele pode ter mais experiência que você, ele pode ter uma equipe mais preparada que a sua ainda, ele pode ter muita coisa que o tornou a estar aonde está, mas não basta ser grande. Neste mundo em que nós estamos, não basta ser grande. Se ele não tomar tento, ele vai cair. Se ele não tomar tento, outro vai ocupar o seu lugar. E você também, diante das situações em que você está enfrentando, talvez você possa olhar e valorizar demais o tamanho do inimigo, do oponente, daquilo que está vindo sobre você. Mas entenda isso, tamanho não é documento. E a história do Davi e do Golias exatamente me ensina isso. Tamanho não é documento, nem para ser escolhido como rei. Os irmãos eram maiores que Davi, mas afinal de contas, Davi foi escolhido para ser rei, apesar de ser o menor dos irmãos. Tamanho não é documento, nem para vencer o gigante numa batalha. Golias caiu morto no chão, mas nós temos um pequeno Davi, pequeno, e que conseguiu modificar, através de estratégias diferentes, vencer o seu oponente, vencer aquele gigante que estava à sua frente. Então entenda de forma clara isso. Também eu preciso entender, quando eu falo que não basta ser grande, por que não basta ser grande? Porque eu tenho que fazer a minha parte. Davi, apesar de ser pequeno para o lado de fora, ele era grande por dentro. E por que ele era grande por dentro? Porque ele se sujeitou, como já vimos, e ele se tornou um simples pastor. Como simples pastor de ovelhas lá no campo, ele conseguiu ganhar experiência para enfrentar, através
de um urso e de um leão, de matar, de enfrentar e matar um urso e um leão, ele ganhou experiência, capacidade para vencer agora esse gigante. Ou seja, Davi trabalhou. Enquanto ele estava no campo, ele estava trabalhando. Enquanto ele estava no campo, ele estava aprimorando as suas habilidades. Enquanto ele estava no campo, mesmo sendo um simples pastor de ovelhas, ele estava não fugindo dos desafios, mas ele estava encarando os desafios e vencendo cada desafio. E se tornou hábil, se tornou capaz agora de vencer esse gigante. E isso me ensina também que ali, mesmo na solidão do deserto, em meio aos perigos, ele desenvolveu a capacidade de enfrentar animais ferozes para depois se tornar capaz de vencer esse gigante. Mas ele me ensina que aqueles que trabalham, aprendem. Aqueles que trabalham, influenciam. Aqueles que trabalham, criam novas oportunidades. Então, por isso que eu falo que não basta ser grande. Eu posso ser grande, mas se eu não trabalhar. Eu posso ser grande, mas se eu não fizer a minha parte. Eu posso ser grande, mas se eu não me aprimorar. Eu posso ser grande, mas se eu não evoluir. Em compensação, eu posso ser pequeno. E eu posso ver outros maiores. Mas mesmo pequeno, se eu estou fazendo a minha parte, eu posso chegar lá. Eu posso ser pequeno. A minha empresa pode ser pequena, mas se eu tenho um bom atendimento, se eu tenho um bom produto, se eu atendo as pessoas com um sorriso, se eu respondo um WhatsApp. Queridos, a gente está em reforma aqui na igreja. Né? A gente está em reforma, talvez aqueles que não foram para o fundo, nós já estamos quase que concluindo o salão. Essa semana, se Deus quiser, a gente vai concluir tudo. Talvez alguns já perceberam que a igreja está sendo pintada de uma outra cor do lado externo. A gente não pintava essa igreja há 5, 6 anos. Vamos mudar a fachada também, a cor. Estamos mexendo. Nós vamos até essa semana, nós concluímos tudo, se Deus quiser. Mas muita coisa eu resolvi por aqui, ó. Eu não tenho tempo de ir à loja. Às vezes não tenho carro, às vezes não tenho tempo. É o WhatsApp. Se a pessoa me atende, né? Se a pessoa atende meu telefone, reserva para mim, manda para mim, entrega para mim, tinta, tudo que eu comprei tudo por WhatsApp. Mando para a vendedora, preciso disso, entrega, tudo. Aí eu vejo a simpatia, a agilidade. Tudo isso faz o seu negócio prosperar, faz o seu negócio caminhar. Eu posso ser grande, mas eu tenho gente carrancuda atendendo. Eu sou grande, mas o meu pessoal não quer se aprimorar, não quer evoluir. Eu sou grande, mas o meu produto que eu estou entregando agora já foi de boa qualidade, mas agora eu estou entregando algo mediano. E aí vai, as coisas vão caindo, e vão caindo, e vão caindo. Quantas vezes você foi num restaurante e você recebeu pessoas dizendo assim, olha, esse restaurante é muito bom, você tem que ir lá nesse restaurante, e você foi e se decepcionou. Você não entra mais. É grande, é um ótimo restaurante, tem, né, sei quantas estrelas que as pessoas deram lá, mas está lá no passado, não aprimorou, não melhorou, caiu a qualidade, você não volta mais. E aí você fala para todo mundo, a pessoa fala, eu estou pensando em almoçar em tal lugar, você fala, eu fui lá semana passada, estava horrível a comida, pronto, acabou. Não só você não foi, como uma outra pessoa também não vai, e assim por diante. Repare, não basta ser grande, eu preciso trabalhar. Eu preciso aprimorar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso, desenvolver. Não basta ser grande. A história do Golias me ensina isso. Uma segunda lição que eu aprendo com Golias é tomar cuidado com o que eu falo. Nem todo mundo reage da mesma maneira, da mesma forma, uma provocação. Por exemplo, se eu disser aqui para você, só pensa, não vou dizer isso para você, espero não dizer isso para você, nunca na minha vida. Mas se eu chegar em você agora e falar assim, mas você é um idiota também. Mas você é um idiota. Como é que você reagiria a essa frase? Existem algumas formas de reagir. Tem gente que vai olhar para essa expressão, você é idiota, tem gente que vai falar assim, o pastor me chamou de idiota, de verdade, é verdade, eu sou um idiota. Nossa, como eu sou um idiota. E aí cair em crise depressiva. Chegar em casa, a pessoa fala assim, o que aconteceu com você? Não, é que eu sou um idiota. Ele se deprimir, porque ele se acha um idiota. Tem gente que vai ouvir essa frase, você é um idiota, e vai falar, entrar por aqui, e sair por aqui. Se você me acha idiota, o problema é seu. Porque a sua opinião não interfere em nada naquilo que eu sou.
estou nem aí se você me acha idiota. O problema é seu. Agora tem gente que diante dessa expressão, você é idiota, vai subir uma raiva, vai ficar vermelho, a mão vai fechar e vai partir para cima. Repare, são atitudes diferentes diante de uma mesma frase. Golias, durante 40 dias, 40 manhãs e 40 tardes, esse camarada foi no topo do vale para gritar para o pessoal do outro lado afrontas. Ele zombava do exército, ele zombava de Saul, ele zombava do exército de Saul, ele zombava do Deus de Saul, ele zombava daquele povo. Durante 40 dias e 40 tardes, Golias se apresentou como invencível e falou um monte de barbaridade, e não só ali, né? Quando Davi se apresentou para a batalha, né, ele olhou para o Davi e falou assim: por acaso eu sou um cachorro para que você venha a mim com paus? Ah, moleque, eu vou acabar com você agora e vou entregar a sua carne para as aves, para as aves aí, para o urubu. Vou acabar com você, rapaz. Esse é o Golias. O Golias que falou um monte de coisa. E aí só no fato dele falar já me mostra uma coisa. Ou aquele que fala muito, né, normalmente age pouco. Esse é o Golias, que durante 40 dias falou, mas não agiu. Falou muita coisa, mas não fez nada. Fez muitas provocações, gritava. Todo mundo corria de medo diante das suas palavras. As palavras do Golias deixavam todo mundo desesperado, apavorado. Durante 40 dias, todo mundo correu e fugiu, mas Golias não fez nada. Ele não mexeu a espada, ele não fez absolutamente nada além de falar bobagens durante todo esse tempo. Ele falou, mas não fez nada. Só que aquilo que ele falou, se durante 40 dias todos correram com muito medo, acovardados, quando Davi chegou e ouviu aquilo, a reação de Davi foi diferente. Ele não ficou com medo, ele não se apavorou, ele não se desesperou. Pelo contrário, ele enxergou naquilo, aquilo que eu falei das reações. Se todo mundo correu e ficou com medo, Davi não. Davi subiu o sangue. Diante da fala do Golias, ele não abaixou a cabeça. Ele, pelo contrário, ele disse: mas o que esse incircunciso filisteu está falando? Como é que ele pode afrontar assim o exército de Deus vivo? Quem é ele para falar assim contra o exército de Deus? Ou seja, subiu o sangue do Davi. Ele reagiu. Então tome muito cuidado com o que você fala. Talvez você já perdeu propostas porque falou demais. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Tome muito cuidado com o que você fala. Porque talvez você não conseguiu entrar naquela empresa porque você falou demais. E não só porque falou o que não devia falar, porque contou o que não tinha que contar. Porque se gabou daquilo que não era capaz. E mentira tem perna curta, né? Você fala inglês? Fluentemente. Oh yes, né? E só sabe falar oh yes. Não sabe falar mais nada. E aí a mentira tem perna curta. Não adianta, querido. Não adianta. Ou seja, eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Diante de uma entrevista, diante de uma proposta, diante de uma conversa, diante de uma pessoa. Talvez você possa, eu já tive oportunidades, e talvez você também, de conversar com pessoas que assim, eu sempre quis conversar com determinada pessoa. Não, eu gostaria de conhecer o dono disso daqui, eu gostaria de conhecer, e de repente, eu estou na frente dele, sem saber. Sem saber, estou na frente. E se eu estivesse falando besteira? E se eu estivesse falando o que não deve? E se eu estivesse me comportando de uma forma indevida? Ou seja, tome muito cuidado como você fala, com o que você fala, informações que você passa. Talvez, eu já vi vendedor perder venda comigo. Já vendedor perdeu venda comigo, por quê? Porque falou o que não devia. Porque cantou o que não devia cantar. Falou o que não devia falar. Falou do concorrente, né? Eu aprendi assim, não fale do concorrente. Porque atrai a curiosidade. Às vezes o camarada nem lembrava da existência dele. Pronto, você lembrou da existência de um concorrente. Então não lembre.
Não fale o que não deve, né? Eu já vi vendedor dizendo assim, mas você poderia fazer dessa forma, ou você poderia parcelar desse jeito aqui para mim. Eu não consigo não, eu não consigo. Fulano de tal, talvez lá na loja tal, consiga. Pronto, beleza. Obrigado pela dica, obrigado pela informação. Então vou na loja tal, porque quem sabe lá ele consegue fazer isso para mim, que você não está conseguindo fazer. Ou seja, falou que não deve, perdeu a venda, porque não deve, falou que não deve, tratou, né? Tratou. Ontem mesmo eu fui comprar lâmpadas para cá, né, para essa parte de cima do palco. E aí cheguei numa loja e falei, moça, eu preciso de X lâmpadas. Ela falou, eu não tenho, né, eu não tenho aqui nessa loja. Mas ela tinha visto no estoque que tinha outras, né? Aí ela falou para mim assim, olha, se você puder passar para pregar X em tal loja, lá na Bandeirantes, ou X em tal loja, lá na Coronel Antonino, e eu estava no centro. Falei, meu Deus do céu, né? Falei, sério isso? Que eu tenho que passar para pegar em tal lugar? E na segunda-feira. Falei, então esquece. Obrigado, mas eu não vou levar, não vou comprar. Ou seja, eu compro, pago agora, eu tenho que segunda-feira sair correndo, que nem um louco, para achar um negócio que eu precisava para ontem. Falei, não, me desculpa, mas eu não preciso não. Ela falou, mas se eu fosse o senhor, eu comprava, porque eu duvido achar uma outra loja que venda esse material aberto. Falei, tem, a Todimo está aberta ainda, a Leroy Merlin está aberta ainda, a Sertão está aberta ainda. Eu comecei a dizer para ela, falei, tem um monte de loja aberta, não é porque você vai fechar daqui a pouco que todo mundo fechou na cidade. E se todo mundo fechar, se tiver que comprar pela internet, agora eu como, mas não compro do você. Dá para entender? Ou seja, já foi um péssimo atendimento, já não compro mais. Acabou. A gente tem que entender isso. Falou que não deve, não tratou como deve, agiu como se, bom, eu sou o único. Quando alguém age assim comigo, eu sou o único, você só tem que comprar comigo. No mundo de hoje, me desculpa, mas não existe isso. No mundo de hoje, se alguém falar assim, você só tem eu aqui em Campo Grande para comprar, querido, só de você aqui em Campo Grande, mas eu tenho o mundo inteiro para comprar aqui. Eu não preciso do você. E entrega na porta da minha casa. Olha só como é que as coisas são. Então, tome cuidado com o que você fala. Como você fala, como você age. Tome cuidado como você age, fala com as pessoas. Por mais que você não as conheça, talvez um dia você possa precisar delas. Tome muito cuidado, porque talvez você está comprando uma briga, vai enfrentar uma batalha de algo que você não precisava. Tome cuidado. Golias me ensina isso. Se ele não tivesse falado nada, Davi nem sabia. Se ele tivesse apenas dito, olha, eu sou um gigante e quero lutar. Se tiver alguém do lado aí que quer lutar comigo aqui, se coloca à disposição, manda um WhatsApp que a gente marca o dia e a gente vai lutar. Só isso, acabou. Não, ele tinha que afrontar, ele tinha que falar um monte de besteira, ele tinha que zombar. Falou que não deve. Atiçou a ira de um guri que resolveu vencer aquele gigante. Uma terceira lição que eu aprendo com Golias. Não faça pouco caso do seu adversário. Talvez esse tenha sido o pior erro do Golias. E esse erro, a quem costuma, né, ser cometido, né, quem costuma fazer isso é quem se acha, ou quem se acha grande. Grande demais. O texto bíblico narra que Golias gritava às tropas de Israel, por que saírem todos a lutar? Eu sou um filisteu e vocês são servos de Saul. Repare nessa expressão, vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Golias provocava, aterrorizava os inimigos, isso era um fato. Mas quando ele fala, abre a sua boca para dizer, né, vocês são servos de Saul, nós já temos aí um grande erro. Golias não conhecia o seu inimigo. Ninguém ali era servo de Saul. Nem Saul era servo de si mesmo. Todos ali eram servos de Deus. Eles estavam ali por causa de Deus. Deus era a motivação deles estarem naquele lugar. Deus é quem tinha trazido eles àquele lugar. Se Davi, por exemplo, foi para lutar, foi por causa de Deus. Em nenhum momento você vê Davi dizendo assim, por sua causa, ó rei Saul, irei lutar para defender, ó rei Saul, a sua honra, ou para... Não. É por causa de Deus. Quem é este incircunciso filisteu que está falando esse bando de barbaridade contra o exército do Deus vivo? Você vem a mim, Golias, com espada, com escudo, com a sua couraça, com a sua armadura, com a sua lança. Você vem a mim com tudo isso daí, mas eu vou até você em nome
do Senhor dos Exércitos. Ele estava ali por causa de Deus, não era por causa de Saul, não era por causa... E os próprios soldados, ninguém estava ali por causa de Saul. Por mais que Golias não tinha a mesma fé, o mesmo Deus que aquele povo, ele tinha que entender que as pessoas que ali estavam, não estavam ali por causa de Saul. Ninguém estava ali para defender um rei, ninguém estava ali para defender pura e simplesmente uma nação. Todos ali estavam para defender a honra de Deus, porque se aquela nação perdesse aquela batalha, Deus estaria perdendo. Era por causa de Deus que eles estavam ali. Era esse o entendimento, era esse o entendimento. Então Golias me ensina que ele não conhecia o exército inimigo, ele não conhecia quem estava à sua frente, ele não conhecia aquele exército, ele não conhecia a motivação daquelas pessoas, o que estava pulsando no coração daquelas pessoas. E em qualquer situação, nós precisamos de forma muito clara saber com quem nós estamos lidando. É necessário conhecer muito bem a outra pessoa, ou o adversário, ou até mesmo que está do nosso lado, um cliente, ou a equipe, as motivações, os interesses. Por exemplo, se eu tenho uma equipe de trabalho, qual é a motivação da minha equipe? Qual é a motivação da minha equipe? O que eles querem? Qual é o sonho deles? Aonde eles querem chegar? O que pulsa no coração deles? O que eles vibram? Eu tenho que saber, porque se eu não sei qual é a motivação da minha equipe, como é que eu posso contar com essa equipe? Com o meu cliente, qual é a motivação do meu cliente? O que ele quer? O que ele deseja? Qual é o sonho dele? Você não vende um produto, você vende um sonho, você vende uma realização. Se eu entro para comprar, é algo que eu quero, é algo que eu sonho, quer seja uma roupa, quer seja um carro, quer seja uma casa, ou quer seja uma TV. O que eu entrar para comprar numa loja, eu estou comprando um sonho. Eu sonhei com aquilo, eu projetei aquilo, eu quis aquilo, eu desejei aquilo, eu juntei ou não dinheiro para comprar aquilo, eu entro para comprar um sonho. Se a pessoa me atende para vender um sonho, beleza. Agora, se a pessoa me atende para vender um produto, me perdeu. Porque produto qualquer um pode vender, até a internet. Então, qual é a motivação do meu cliente? Qual é a motivação da minha equipe? Qual é a motivação da pessoa que está concorrendo comigo? Isso nós percebemos de forma muito clara, queridos, no esporte. Às vezes, um time menor, um time mais fraco, existe do outro lado um time mais forte. No futebol a gente vê muito isso. Tem o time preferido, o time favorito, o time que é o bambambam, e de repente é um time mais fraco. Mas repare a motivação do time mais fraco. Ele não entrou ali para perder, por mais que ele sabe que o adversário é difícil, vai ser muito duro, mas ele entra ali para dar o seu melhor, e quem sabe vencer. E se ele vencer, será muito melhor. Porque quando você vence o maior, quando você vence o time melhor, quando você vence o time mais preparado, que coisa boa. Então ele entra para dar o melhor de si para vencer. Por quê? Porque ele está ali para isso. Agora repare a motivação às vezes do outro time. Quantas vezes você assistiu um jogo onde o time favorito entrou cantando vitória? Eu sou o favorito, eu sou melhor. Segundo as pesquisas, eu sou melhor. Segundo a torcida, eu sou melhor. E ele entra apenas para cumprir tabela, ele entra apenas para... Quantas vezes você viu um time entrar para jogar com direito ao empate? O empate já garante que eu passe para a próxima fase. O empate já me dá a vitória, já sou o vencedor. Só o empate. E ele joga pelo empate. O que acontece quem joga pelo empate? O outro, ele joga para vencer. A motivação é vencer. E do lado de cá, não, o empate, pessoal. Se a gente vencer, bom, mas se empatar, para nós já beleza. Quem joga pelo empate perde. Quem joga dizendo assim, não, nós já fizemos um bom serviço lá no jogo anterior, se a gente perder por 1, 2 gols, ainda estamos dentro. Ele entra assim, para brincar. O outro está entrando com sangue nos olhos para vencer. Qual é a motivação do outro? Eu preciso saber quem é o outro. Golias não sabia quem era o exército oponente. Golias também não sabia quem era Davi. Ele não sabia quem era Davi. Ele não conhecia Davi. Se ele, eu digo assim, se fosse eu, não sei. Mas se eu estou para entrar numa guerra, com toda a minha armadura, com espada e escudo, de repente vem um moleque, sem nada, apenas com uma tiradeira e um pedaço de pau na mão,
Eu acho que eu pediria tempo técnico. Dá para a gente lutar amanhã? Eu preciso conhecer, porque eu não sabia que era você. Estava esperando um cara maior, estava esperando um cara com armadura, com espada, né? Estava esperando um outro tipo de luta. Agora você está vindo aqui com pau e com atiradeira, isso daí eu não conheço não. Não sei como é que é isso aí não. Dá para mudar para amanhã? Vou mudar a minha armadura então, vou colocar uns trecos aqui diante dos olhos, um negócio aqui para baixar, porque daí não tem onde a pedra entrar. Preciso de alguma coisa, preciso me preparar. Ele não conhecia o Davi. Pelo contrário, quando o Davi se apresentou, ele começou a rir do garoto. Você é um moleque, rapaz. Você é um moleque, eu vou destruir você. Vou acabar com você num piscar de olhos. Vou destruir você. Você não é nada para mim, você não é páreo. Você é um moleque. Você está o quê? Com estilingue? Você está achando que eu sou um passarinho para caçar passarinho agora? O que você está achando, rapaz? Eu sou um guerreiro, eu sou um gigante. Ele começou a falar um monte de desaforo para o Davi, porque ele não conhecia o Davi. E ele não entendeu que Davi era magrinho, que Davi não tinha aquele peso sobre si, que Davi podia ter uma boa pontaria, que Davi poderia ter agilidade, que Davi poderia vencê-lo facilmente. Ele não levou isso em questão, pelo contrário, ele foi para a guerra achando que, bom, já ganhei, já venci, esse rapaz aí não é páreo para mim, acabou para ele, acabou para o exército, eu estou vendo todo mundo se tornar o nosso escravo, e eu vou estourar uma champanhe daqui a pouco e comemorar, e não foi o que aconteceu. Cuidado, não menospreze o seu concorrente, não menospreze o seu adversário, não menospreze o seu inimigo, não menospreze, não vá para uma batalha fazendo pouco caso daquilo que você pode ou está enfrentando. Cuidado, estude, veja quem é. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, escreve o seguinte, não passou aí, passa aí para mim. Tem alguém aí em cima? Beleza. Ele diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória obtida, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, conheça quem está à sua frente. Conheça com quem você vai batalhar, quem você vai enfrentar. Conheça muito bem. E por fim, a quarta lição que eu aprendo é: escolha melhor o seu escudeiro. Talvez você nunca reparou na história, né? A gente olha para tanta coisa aqui, mas existe uma informação aí em 1 Samuel 17, no verso de número 7, quando está falando da armadura, né, da haste do Golias, diz que a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Aí tem uma expressão lá no final que diz assim: seu escudeiro ia à frente dele. Seu escudeiro ia à frente dele. Bom, quando eu chego lá no verso 41, quando vai acontecer a batalha, o Davi acaba de vir ali do riacho, onde pegou as 5 pedras lisas, colocou, né, na bolsa, no seu alforje, pegou a tiradeira na mão e se aproximou do filisteu. Aí no verso 41 diz assim: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Você já tinha reparado isso na história? A pergunta que eu faço é a seguinte: se tinha um escudeiro, por mais que a batalha era 1 contra 1, e provavelmente o escudeiro tinha que respeitar isso, né? Ele deve ter chegado até uma certa altura, deixado Golias e ficado de prontidão, com algum tipo de arma. Se Golias pegou a espada e o escudo, por exemplo, ele ficou com outras. Ou se o Davi com a lança, com alguma coisa. Se por acaso, eu não sei, né, ele ficou ali. Ele era um escudeiro, ele carregava as armas. A função do escudeiro era carregar o armamento, era estar junto do seu senhor, junto do seu mestre, auxiliá-lo naquilo que ele precisasse. Essa é a função do escudeiro. A pergunta que eu me faço diante desse texto é: onde estava o escudeiro quando Davi girou a funda
e jogou a pedra, e a pedra viajou. E eu imagino a mão de Deus ali direcionando aquela pedra e fazendo a pedra encravar bem aqui na testa do Golias. E Golias caiu. Quando Golias caiu, na minha mente, ele caiu, ele ficou atordoado, ele não morreu. Na minha mente, a função do escudeiro era correr na direção do seu mestre e ficar na frente. Era correr e se posicionar com algum tipo de arma, com um escudo, alguma coisa, para não permitir que aquele rapaz chegasse até o Golias. Essa era a função do escudeiro. Para mim, essa é a função. Ou seja, eu preciso que o meu Senhor se recupere. Então eu vou me posicionar aqui, não permitir que esse rapaz venha. Se ele tiver, eu vou ter que enfrentar se esse rapaz tiver necessidade. Mas que esse rapaz não venha, para que o meu Senhor tenha tempo de se recuperar, se colocar em pé para lutar novamente com esse rapaz. Essa é a função do escudeiro. Só que ele não fez isso. E por que eu sei que ele não fez isso? Porque não está aqui. E se não está aqui é porque ele não fez. Isso me mostra que ele não cumpriu a sua função. Talvez você possa dizer assim para mim, mas pastor, o escudeiro pode ser um escravo. E se ele fosse um escravo? Aí tudo bem. Se ele fosse um escravo, né, se eu sou escravo, e se o meu senhor morrer, o que acontece comigo? Eu estou livre. Opa, eu quero mesmo então que mais que o meu senhor morra. Né? Eu quero mais que ele morra, porque se ele morrer, eu estou livre. Pronto, vou seguir minha vida. Mas e se não fosse escravo? Porque há a possibilidade dele ser? Lógico que há. Mas uma grande possibilidade de ele não ser escravo. Dele ter sido direcionado pelo rei de Gate, dele ter sido alguém contratado pela família, pelo próprio Golias. Era alguém que talvez estava ao lado do Golias há muito tempo. Esse escudeiro me mostra que quem não cumpre o seu papel, eu não conheço a história dele, talvez você nunca leu nada sobre ele, porque quem não cumpre o seu papel está condenado a ser irrelevante. Quem não cumpre o seu papel, quem não faz a diferença, se torna irrelevante. Esse rapaz poderia ter mudado a história, né? Poderia ter sido uma batalha diferente, por mais até mesmo que o Golias perdesse, né? Porque Deus estava com Davi, como veremos semana que vem, mas aquele rapaz poderia ter mudado a história, né? O Davi poderia ter lançado a pedra, mas aí o rapaz poderia ter entrado na frente, proibido, né, que Davi chegasse até o Golias poderia ter se recuperado, Davi tinha mais 4 pedras, a história poderia ser um pouco mais longa, o filme poderia ser mais impactante, mais emocionante, de repente pegou mais uma pedra da sua funda e pá, bateu na nuca, sei lá onde que foi, né? Se o cara tinha caneleira do lado de trás, podia não ter, e pegou bem ali, não sei, algum lugar, e de repente o gigante cai de novo, alguma coisa poderia ter acontecido de forma mais vibrante, ou até mesmo o Davi ter enfrentado esse escudeiro, e ter guerreado com ele, batalhado com ele, batido nele, sei lá o que, e lutado com as mãos, já que ele lutou com o urso e com o leão, lutado ali, mano a mano, porque talvez era um rapaz do seu tamanho, um pouco maior, mas nada disso aconteceu, porque o escudeiro não fez nada. E isso me ensina uma lição: escolha melhor quem vai estar ao seu lado. Escolha melhor quem vai estar ao seu lado. Escolha melhor quem vai batalhar ao seu lado. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar algo que eu fiquei sabendo hoje pela manhã. Quando a Keila passou pela situação de câncer, eu já contei isso aqui, que uma vez nós fomos ao médico, e o médico perguntou se eu estava tudo bem. Eu falei que estava bem. Ele perguntou 3 vezes, você está bem? Está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Né? Achei que ele tinha deixado de ser mastologista para ser psicólogo. Né? Aí ele falou, é que muitos casais começam o tratamento juntos, mas não terminam juntos. Muitos maridos abandonam as esposas. Não aguentam. Muitos casais começam aqui, o marido vem, acompanha, mas depois não vem mais. Mas hoje pela manhã eu fiquei sabendo da situação de uma pessoa conhecida minha, que se acidentou há algum tempo atrás, num dia de chuva,
resolveu desentupir uma calha, caiu de cima do sobrado e se fraturou gravemente. Essa pessoa está vegetando hoje. Segundo, não pode trabalhar, perdeu totalmente ganha um salário baixo do INSS, não tem um salário alto que tinha, a esposa o abandonou, vou ficar com o marido, enquanto trabalhava em tais e ganhava tanto, e agora ganha só isso do INSS, eu jovem, vou ficar, não, por isso que eu pensei, quando a pessoa estava falando isso para mim hoje de manhã, eu falei, puxa, a gente tem que realmente escolher quem vai ser o nosso escudeiro. Porque vir aqui à frente e falar, eu prometo ser fiel a você, na alegria, na saúde, na riqueza, oxe, que delícia. Agora eu prometo ser fiel a você, na tristeza, na doença, na pobreza. Tem gente que até enrosca na pobreza. Que eu já vi de gente enroscar na pobreza, não consegue falar pobreza, o negócio é... Quando você está saudável, estou aqui do seu lado. Você ficou doente, tchau. Tchau. Quando você está saudável, beleza. Agora você está fazendo quimioterapia, eu não vou ficar aqui do seu lado aqui não. Aguentar essas cirurgias suas, aguentar esse seu tratamento, não, isso eu não quero não. Tchau. Escolha melhor o seu escudeiro. Escolha melhor quem vai estar do seu lado. Não só escolha, prepare, equipe. Esse escudeiro talvez não fez o que tinha que fazer, porque não foi preparado para isso também. Tem isso. Às vezes o Golias está tão acostumado só a vencer que o camarada fala, porque você ganha para quê? Eu ganho só para ficar ali assistindo, porque eu não faço nada. Ele entra, faz tudo, ele ganha tudo, nunca perdeu, nunca fez nada, E eu estou aqui só para enfeite. Talvez tem gente que está trabalhando com você que é só enfeite. Na hora que precisar dele, ele não sabe o que fazer. E sabe por que não sabe o que fazer? Porque nunca foi treinado para aquilo. Você sempre fez tudo. Né? Eu sou um pastor que não gosto de ser centralizador, não. Façam. Eu sou assim, faz. Pode fazer. Pastor, não, pode fazer, querido. Eu odeio gente que fala assim, pastor, mas eu estou pensando em fazer. Não está pensando, faz. Pode fazer. Eu gosto de gente que faça, eu não gosto de gente que fica pensando. Quem pensa muito não faz nada. Faz, filho, pode fazer, vai embora. Toca, é isso que tem que fazer, vai embora. Segue. Não sou aquele que tem que estar junto, tem que saber, tem que estar. Não quero não. Pode, faz, está dando certo. Vai embora. Vá, voe. Tem que saber fazer. As pessoas precisam saber. Lá na minha empresa, as pessoas precisam saber qual é o papel, o que eu tenho que fazer. Nunca pensei que isso fosse acontecer, mas aconteceu, agora eu tenho que ter um jeito de fazer. Talvez esse cara nunca foi preparado. Não sabia o que fazer. Quando ele viu o Golias, caiu no chão, ele deve ter pensado, e agora? Não sei o que faço. Corro na direção do rapaz ou corro do rapaz? Agora não sei o que eu faço. Se uma pedrada destruiu esse grande homem, o que vai ser comigo? Não adianta. Talvez ele não estava preparado. Escolha melhor os seus escudeiros. Prepare melhor os seus escudeiros. Torne os seus escudeiros eficazes, eficientes, capazes de fazer o que tem que ser feito, de efetuar o que tem que ser efetuado. Né? Não torne as pessoas que estão ao seu redor desnecessárias, irrelevantes. Faça com que essas pessoas entrem para a história, porque trabalharam com você, porque estiveram na sua empresa, porque começaram com você. Torne essas pessoas relevantes. Nem que, pastor, estou cansado, já vi gente falando isso. Pastor, eles vêm aqui, aprendem tudo aqui, depois vão para o concorrente. Que bom, que aprendem tudo com você e vão depois para o concorrente. Que lá no concorrente eles vão ficar falando tudo que aprendeu com você. E que bom, significa que você é referência. É muito melhor eles aprenderem com você e depois ter que ensinar lá, do que eles aprenderem lá e depois vir ensinar aqui. Significa que você não é capaz. Deixa eles voarem. Né? Um dia eles vão olhar lá para trás dizendo assim, eu comecei lá,
Foi lá que eu comecei. Lá eu aprendi tudo que eu tinha que aprender na minha vida. Se eu estou aqui hoje, é graças a lá, ó. Lá, aquele pessoal que me ensinou. É assim que as coisas funcionam. Então, torne as pessoas eficientes. Escolha bem os escudeiros, equipe bem os seus escudeiros, aqueles que vão estar ao seu lado da batalha. Oriente como devem agir. Trate-os com respeito. Né? Eu também já fiquei pensando aqui, será que esse escudeiro, quando viu Golias, falou, caindo, será que o escudeiro não cruzou o braço e falou, bem feito, me tratou tão mal a vida inteira, bem feito, vai morrer esse desgraçado, bem feito, tomara que venha, vem rapaz, vem, quer a espada, eu dou para você matar ele, vem embora, vem. Ué, né? Tem gente que quer ver o patrão pelas costas, de tão mal, tão ruim que é, né? Então, se você não respeita, você quer ter respeito? Se você não estende a mão, você quer que o seu funcionário estenda a mão para você? Então, aquela questão, queridos, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Muito e muito bem. Espero que isso tenha ficado e fique no seu coração. São lições. São erros que Golias cometeu, e que a gente às vezes possa estar cometendo também. Eu termino essa mensagem fazendo algumas perguntas, né? Golias cometeu diversos erros e pagou um preço alto, né? O que eu posso aprender com os erros de Golias? Qual erro que o Golias cometeu e que talvez eu esteja cometendo na minha vida, né? Tem estado presente na minha vida, né? Onde eu também tenho errado, assim como Golias. E talvez de uma forma um pouco mais prática, até depois vai facilitar o pessoal aí nos grupos pequenos, né? Será que eu tenho me vangloriado do meu tamanho? Será que eu tenho me vangloriado do meu tamanho? Será que eu tenho acreditado demais em mim mesmo, na minha capacidade? Esse é um erro. Eu acredito demais em mim e levo um tombo, né? Será que eu tenho falado demais e agido pouco? Ou será que eu tenho falado que não se deve? Será que eu tenho feito pouco caso dos meus oponentes, do meu inimigo, Será que eu tenho feito pouco caso das pessoas? Será que eu tenho errado na escolha dos meus escudeiros? Pense nisso, reflita, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Eu falei demais, né? Deixa eu confessar um pecado aqui. E hoje de manhã, que eu cheguei aqui, eu sempre faço a mensagem e lanço na nuvem. E eu cheguei hoje de manhã, abri o tablet, cadê a mensagem? Hoje de manhã eu tive que pregar no decoreba, né? No que estava na cabeça. E eu fiz essa mensagem há 2 semanas. E eu tive que tentar lembrar. Eu não tinha as anotações aqui no tablet. Né? Agora para a noite eu já consegui reverter a situação. Olha só, tá vendo? Confiei demais em mim mesmo. Não confie demais, irmãos. Nem na nuvem você pode confiar. A nuvem é traiçoeira. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. E porque podemos olhar para a história do Golias e aprender com os seus erros. Talvez na nossa vida nós também estamos cometendo erros. Erros com relação a não considerar a outra pessoa, com palavras que não deviam ser faladas, atitudes indevidas. Talvez estamos errando, não conhecer melhor a situação, onde estamos entrando, o que estamos enfrentando, como temos que enfrentar. Talvez não estamos preparando pessoas ou escolhendo pessoas que possam de fato estar ao nosso lado e caminhar conosco para a vitória. Talvez, Deus, nós estamos agindo com muita prepotência, achando que o nosso tamanho, a nossa capacidade, o nosso entendimento, achando que nós somos os melhores, os bons, que já está no papo, que já conseguimos, que já deu certo, cantamos vitória antes do tempo e caímos. Eu não sei, ó Deus, falei tanta coisa agora à noite, tantas informações. Eu espero que tudo isso tenha caído em terreno fértil, que tenha achado lugar nos corações
que a gente possa refletir na nossa vida o que temos feito de errado, para que a gente não perca a batalha, para que a gente possa corrigir o percurso, para que a gente saia vencedor. Seja com a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, os que estão em casa também. Abençoe, ó Deus, através dessa palavra e com esta palavra. Obrigado por esse tempo, leva-nos para as nossas casas. Quero orar desde já por amanhã, pelos homens, para que seja uma grande bênção ao estarmos aqui como homens e meditarmos na Tua palavra. Eu oro a Deus por terça e quarta, serão dias de batalha espiritual, porque eu creio em conversão, em salvação neste lugar. Este grupo está sendo trazido para cá, não só para nos entreter, mas para que pessoas possam ouvir a palavra do Senhor através de cada canção, através de cada apresentação, e que essa palavra entre, quebrante corações e faça obra na vida das pessoas que aqui vão estar, dos nossos amigos e convidados, que talvez estão vindo para assistir, mas que o Senhor quebre esses corações e barreiras, para que eles, ó Deus, se rendam aos Teus pés, se entreguem ao Senhor e tenham um encontro verdadeiro, real contigo. Seja, ó Deus, com o Grupo M, que estará em viagem, estão se apresentando hoje no interior, virão na terça-feira para cá, a viagem deles, o ônibus, o caminhão, guarda-o, traga-os em paz, em segurança, que aqui seja um tempo proveitoso, abençoador para as nossas vidas e para todas as pessoas que estarão aqui. Eu oro por essa igreja, para que esses 2 dias, ó Deus, essa igreja seja repleta, seja cheia, não só dos membros, das pessoas daqui, mas também de convidados e amigos, que essa igreja seja repleta, que a gente tenha um trabalho maravilhoso de trazer mais cadeiras para cá, para que as pessoas possam se acomodar, que esse lugar, ó Deus, seja cheio de pessoas, da Tua presença, do manifestar do Senhor e de salvação, que haja festa no céu, terça e quarta, por pessoas se entregando ao Senhor Jesus neste lugar. Seja conosco, que o Senhor nos leve para as nossas casas em paz, em segurança. Dê-nos, Deus, um excelente repouso, uma noite gostosa, tranquila e uma semana abençoada na Tua presença. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.